VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao VidaCast, um espaço onde desacelerar é essencial e cada conversa é um convite para você nutrir o corpo, a mente e a alma. Eu sou Jana Blanco, instrutora de yoga, mãe e apaixonada por inspirar um estilo de vida mais consciente. Aqui nós abordamos temas como yoga, maternidade real, meditação e reflexões sobre como viver uma vida com mais propósito. E eu quero falar pra vocês que hoje é o último episódio do VidaCast e a gente vai começar fazendo um brinde! Viva! Aê! E aí, agora sim, calma aí que eu preciso tomar um golinho, né? Eu vou falar pra vocês que o episódio de hoje é a força da amizade entre mulheres, como vocês já viram aqui, e eu vou apresentar pra vocês as minhas convidadas de hoje. O episódio de hoje é especial, daqueles que aquecem por dentro e fazem a gente lembrar da força dos vínculos que sustentam. Hoje a gente fala sobre amizade entre mulheres, sobre caminhar juntas, criar, se apoiar, crescer, errar, se reinventar e estar ali de verdade. Recebo duas amigas queridas que admiro imensamente, não só pelo que constroem com beleza e coragem no mundo, mas por tudo que compartilhamos ao longo da vida. Uma é empreendedora por essência, criadora incansável e uma amiga que esteve ao meu lado nos momentos mais marcantes da minha vida. Formada em design de produto, ela transita entre o design industrial, gráfico, de moda e de experiência, sempre com presença, mão na massa e muito coração. É cofundadora da Re-Up Store, um brechó pioneiro de moda circular premium em Porto Alegre, que conecta propósito, estilo e consciência em cada peça e em cada história. E do lado dela, essa artista maravilhosa, formada em artes visuais e pós-graduada em design de superfície, que enxerga o mundo com olhos atentos à beleza, à forma e à expressão. Com sua trajetória no universo da estamparia e da moda, ela transforma referências, sensações e comportamentos em imagens que vestem e comunicam. Uma mulher que une sensibilidade e técnica com muita autenticidade. Hoje vamos falar sobre a potência dos laços entre mulheres, nas trocas do dia a dia, nas parcerias criativas, nos silêncios compartilhados, sobre redes de apoio, sobre a criação que nasce da confiança e a beleza de sermos abrigo uma para as outras. Sejam bem-vindas, Helena de Nadal e Ana Carolina Barbosa! Já dá um nervoso só de ouvir isso, né? Ah, lindas, queridas. Coisa boa do estar meu aqui coração. contigo, com você. Então, amadas, a gente vai bater hoje aqui um papo bem descontraído, mas obviamente eu tenho algumas coisas pra gente nos guiar aqui. E eu quero começar perguntando pra vocês se vocês se lembram quando eu falei pra vocês, eu quero tanto ter um podcast, o que vocês acham? Eu lembro que eu gravei umas vinhetas até e mandei pra vocês, o que vocês acham dessa aqui? Assim, tipo, foi lá um pouquinho antes da pandemia, eu acho. Que ano foi isso? Eu ia te perguntar. 2019, 2020, final, eu acho. Vocês lembram? Eu lembro disso e eu até vou falar uma coisa engraçada aqui, que eu lembro que tu estava falando, nossa, meu sonho é gravar um podcast. E eu assim, gurias, me digam uma coisa, o que é podcast? Lembra que eu perguntei isso? É a minha cara perguntar isso. Aí também eu acho que é isso, essa liberdade que a gente tem de falar assim, aonde que eu vou falar que eu não sei alguma coisa? É aqui, né? Esse lugar. Claro. Eu lembro que eu perguntei, gente, o que é podcast? E a Nena, eu vou falar Nena, né? Helena, Nena, vou chamar de Nena. Ela deu muita risada, e aí me explicaram. Porque a gente tava tentando se encontrar, né? As três estavam no momento assim, a gente tava muito se apoiando, assim, era um momento que a gente tava nessa coisa de ter ali o apoio, o abrigo que tu falou uma pra outra muito forte ali, pelo momento de vida que a gente tava. E a gente queria fazer muitas coisas, né? Sim, exatamente, vamos as fazer três podcast. passando por isso, né? Por uma mudança, uma transição E a de gente carreira. falava de querer fazer então vamos fazer um podcast juntas. E daí começava a achar que sim, que a gente ia abraçar o mundo. Mas sim, eu lembro. E cá estamos. E cá estamos, né? Mas agora, Que me fala. lindo isso.
estamos gravando podcast juntas. Então, eu acho que a gente pode contar, né, que a gente fez, que tem até hoje o nosso grupo que chama Brain Migas, né? Porque a gente tinha, eu acho que muito Começou isso, né, lá. Nana? Eram muitas ideias que a gente queria fazer isso, fazer aquilo, e não sabia, e queria, e não sei o quê. E nós, então vamos fazer esse grupo, vamos ficar jogando um monte de ideia aqui. A gente Foi queria isso. montar alguma coisa, a gente pensou em montar negócio juntas. Porque a gente pensou, é muito complementares as três aqui, né? Cabeças pensantes, criativas e sem medo de errar, que eu acho que isso é uma coisa que nos unia muito, assim. E a gente fez um encontro uma vez que foi um chá da tarde lá em casa, vocês lembram? Sim, claro. Esse chá da tarde, o que vamos fazer? A gente tava muito focada nisso. Quem sabe um dia, né, a gente possa fazer alguma coisa juntos. Olha, eu acho que ainda... Porque foi um momento, uma época que a gente tava numa dificuldade ali, mas que ao mesmo tempo foi bem marcante, assim, né? Sim. Que a gente tava ali juntas, se apoiando e querendo construir uma coisa para nós. E aí a gente mandava um áudio e com a ideia que a gente tivesse, sem medo de julgamento, para saber a opinião das outras. E né? os áudios eram podcasts, porque eram áudios de Exatamente. muitos minutos. Sim. Se pegar todo aquele conteúdo ali, tem Aham. muita coisa. E eu acho que nesses áudios, né, nesse grupo que a gente fez, acabou que, claro, a gente fez ele assim pra ficar botando um monte de ideias, mas acabou que a gente trouxe muitas coisas de autoconhecimento lá também, né? Eu lembro que numa Nossa. época a gente falou do coletor menstrual. Isso Ai, como é que foi uma coloca? Como é pauta. que usa? Tipo, Gente, essa pauta, ela durou bastante tempo, Durou. né? Durou. Foi essencial pra minha mudança de vida. Totalmente. Eu acho que eu era a última, né? Que eu ainda não tava usando. Ah, Eu acho que era, acho que né? sim. acho que sim. E aí E a vocês... gente convenceu ela, Com... né? Graças a Deus, gente, usem coletor. Né? Vamos lá, Então. me patrocínio. Melhor coisa da vida, assim, foi. E eu lembro que cada dúvida que eu tinha, em vez de ir pro Google, ou eu ia lá para o grupo, né? Eu ia, Gurias, eu agora. Não tinha chat GPT ainda. Vocês lembram? É. Vocês lembram? Agora eu vou falar uma coisa engraçada, assim, né? Vocês lembram que o primeiro dia que eu usei, eu falei, Gurias. Eu perdi. Oh my God! Onde é que foi parar? E vai lá no grupo, Carol. Meu Deus, alguém me ajuda. E a gente tava lá. Eu acho que esse relato até agora casa com a próxima pergunta que eu ia fazer pra vocês, né? Assim, o que vocês acham que só a amizade entre mulheres pode oferecer? Nossa, tantas coisas. Tem bastante tempo pra gente falar. Tem, pode falar, amiga. Eu acho que nós, mulheres, eu acho que o que mais nos diferencia, assim, dos homens é que a gente nasce e a gente aprende desde muito cedo a cuidar. A gente cuida. E eu acho que esse olhar atento, a gente acaba tendo muito na família, nas amigas, desde muito cedo. Eu acho que isso, por mais que, sei lá, eu tenho amigos homens, mas a amizade entre mulheres, esse olhar cuidadoso e essa coisa de tu conseguir te colocar no lugar da outra pessoa, eu acho que é só a gente que faz. Mas sabe que eu tenho uma opinião, assim, que vai um pouco contra e ao mesmo tempo Adoro. não. Mas que a gente tem essa coisa de que a mulher cuida num viés social do que é esperado da mulher. E quando eu tô com as minhas amigas, por mais que realmente acho que a mulher tem isso intrínseco, mas eu não preciso ser o que a sociedade espera de uma mulher. Então, para mim, isso é uma coisa muito, muito importante da amizade entre mulheres, é poder ser tu mesma. Libertador, né? Sem ter nenhuma amarra social, assim. E eu acho que é isso. Outra coisa que eu acho que é muito legal e que eu acho que me ajuda muito é que é na autoestima. Eu acho que a amizade entre mulheres tem muito a oferecer para ajudar as outras a ter uma boa autoestima, assim. De tu dar força para tua amiga, de fazer ela acreditar e de ser um espelho, né? Dela se ver realmente na outra pessoa, que é, enfim, outra mulher. Então, eu acho que isso é bem potente, assim.
Acho super isso. Eu acho que isso, né, de tu poder ser quem tu é, sem ser julgada, sem ter expectativas, né? Porque eu acho que as amigas, elas estão ali prontas pra te escutar, pra te acolher, seja lá como tu tá falando, como tu tá vestida, como tu tá, a hora que for, assim, né? Então eu acho que a amizade feminina, ela tem muito isso, assim, essa abertura, assim, de assim, tá, amiga, vem cá, vem aqui, tipo, quase Vem como aqui um ser colo, tu, né? não precisa ser o que esperam de ti. Exato. Achei E muito esperam bom. muitas coisas da gente, né? Maravilhosa essa resposta, Nena. E assim, mas é que eu acho que isso. e tu tem isso muito em ti. De tu ser cuidadora, tu tem coisas Muito, a Carol assim, tem ó, muito. isso é muito incrível. Eu sei que tem coisas que eu vejo em ti como amiga que eu não sou. E, e Não é vamos se lindo. emocionar! Meu Deus. Eu acho Enfim, muito eu acho isso que da essa da Carol também. cuidadora é teu, sabe? Não é Eu só acho que tu é, da mulher amiga. que tu é. Eu acho que tu é É da uma pessoa. amiga, e tudo bem, eu vou falar amiga agora, mas assim, da pessoa mesmo, que tu, parece que tu tem uns braços, assim, muito Exato. grandes, que todo mundo cabe aqui, sabe? Aham. Eu tenho muito essa sensação de ti, assim, e eu me sinto muito privilegiada de estar embaixo de um desses braços em Sim, algum tu é essa momento. pessoa que abraça, assim, com os dois braços, Ah, sabe? meu Deus. Digamos assim. Eu amo vocês. E acho que isso é muito teu, assim. Amor. É. E me diz uma coisa, então, assim, vamos aproveitar esse momento emoção. Vocês já se sentiram salvas por alguma amiga? Muitas vezes. Nena, Ah, tu lembra a primeira vez que tu me salvou? ai, eu te salvei! Meu Deus! Eu fiquei pensando nessa... Conta, não sei se eu sei dessa Eu história. fiquei pensando Não sei. nessa pergunta E ela Pode nem contar? é tão eu não pensava em profunda. coisas específicas, aí eu comecei a pensar mais de uma maneira geral, né? Mas realmente houve uma coisa muito específica. É uma Tu loucura, vai ter tá? que Pode contar, Eu pode vou contar. contar, mas sei lá, é uma Tu que sabe. loucura. Tá bom, mas se tu pode contar, conta. É, na verdade, pode contar, né? Agora Não vai ter que fizemos contar, nada. então. Desculpa. Uhum. É muito maluco, assim, porque a nossa amizade, ela vem de lugares muito distantes, né? Nós três. A Uhum. gente já tinha uma conexão na nossa adolescência ali, né? Juventude. Contigo também, na época da faculdade, antes. Depois vem o Léo. E aí as coisas foram se conectando até a gente chegar onde a gente chegou, que acabaram sendo conexões por causa dos meninos, mas elas não dizem, não né? Mas um episódio que a gente vai falar agora dando risada, mas na época foi bem intenso. A gente tava num parque aqui em Porto Alegre e aconteceu. Como é que a gente se conta isso? Aconteceu. Enfim, tava tendo um jogo do Inter com o Corinthians e a torcida do Corinthians, o ônibus da Gaviões, invadiu o parque. E a gente ficou com muito medo, todo mundo saiu correndo, e aí aí chamaram a polícia pra ajudar. Tipo, polícia, ajuda. Na época, eu vendia bolo e suco natural no parque com a minha bicicletinha. Toda hippie. Toda hippie. Super antiga essa história. Muito então, tempo tá? atrás. Isso. Eu nem era tua amiga. Não, isso aí, gente. Ai, não sei Faz dizer. mais de 20 anos. Tá. Eu acho que faz uns 22 anos, assim. Eu nem tinha nascido. É. A gente era bebês. E eu vendia no parque, então toda riponga ali, né? Toda. E aí eu saí correndo, deixei minha bicicleta com minha cestinha, com os bolos, com os sucos, saí correndo. Quando eu vi que a polícia chegou, eu falei, vou voltar pra pegar minhas coisas, senão vão roubar minhas coisas. Uhum. E aí eu voltei, tinha pouquíssimas pessoas. E aí um grupo de policiais veio atrás de mim e mandaram eu ir embora. Eu falei, não, eu só vou pegar minhas coisinhas. E aí eu fui agredida. Um cacetete. Um cacetete. E na hora que isso aconteceu, eu pensei, eu estava sozinha com eles, eu não estava oferecendo nenhum perigo, eu não estava no meio Sim. de um tumulto que, meu Deus, ela apanhou. Sim. Não, eu estava ali, eu olhei ainda pro rosto. E foi tão pesado, assim, na hora. Eu lembro de me agachar, assim, e ficar com muito medo, e alguém segura da minha mão. E é a Nena. Ela veio, e ela, imagina a coragem dela na época, de ver essa cena de longe, de vir, e ela me tirou de lá. Ela me pegou da mão e me tirou de lá. Eu me lembro, eu não me lembro exatamente Eu me lembro. do que eu fiz, mas eu me lembro muito disso. Que tu precisava Me fazer lembro alguma coisa. Né? Que tu, enfim, completamente injustamente estava sendo agredida. E, enfim.
Isso a gente. Salvou. Me veio à mente isso. Eu pensei, muitas formas de salvar emocionalmente. Só que me veio isso. Eu falei, vou ter que contar essa história. Eu acho que. Claro, eu vou trazer então, vou contar uma que foi emocionalmente, entre aspas, que me salvou, que talvez tu não se lembre. Mas na pandemia, quando a gente tava, né, nos isolamentos e tal, que eu fiquei isolada, que o meu pai já tava no hospital e eu fiquei isolada no quarto. E eu tava, sei lá, acho que uns 5 dias isolada lá e a gente se falava ali no WhatsApp e tal. E eu tava assim, meu Deus, né? Tipo assim, preocupada com meu pai, que eu não podia sair, que eu não podia ver ele, não sei o quê. E daí eu lembro que tu um dia me mandou uma mensagem assim, amiga, para agora e olha pro céu. Ai, eu lembro disso. Olha pro céu, tava tendo um pôr do sol lindo, assim. Para e olha pro céu. E eu, gente, quando eu olhei aquela mensagem, eu falei, tipo, sim, sabe? Tipo, isso foi me salvar porque eu tava num buraco, assim, bem intenso. Né, assim, porque eu fiquei isolada, não podia ir ver ele tava super mal e tal, e eu tava, assim, meio que numa loucura já, assim. E aí tu mandou essa mensagem, eu, isso, sabe? Então, tu me salvou também um dia dessa maneira. Me arrepiei. E até vou contar um outro episódio bem, assim, simples, de uma outra amiga minha, agora, depois que eu fui pra Índia, eu voltei. Eu fiquei lá na Índia um pouco off, assim, né, das redes, de ficar produzindo conteúdo, de ficar postando e tal. E daí, quando eu voltei, eu assim, ai, que saco, tipo, tava tão bom. Tipo, ai, não, né, assim, não queria mais ter que ficar postando e ter esse compromisso e não sei o quê. E aí, eu tenho uma amiga que tá muito nesse mundo digital, assim, ela faz isso já faz um tempo e tal. E eu falei pra ela, ai, amiga, eu não quero mais fazer isso, tipo, enchi o saco e tal. E ela falou assim, não. Para aí, respira, olha pro teu trabalho, olha as coisas massa que tu faz, que se tu não tivesse empreendendo, fazendo pelo teu trabalho, tu estaria, né, numa empresa, tu teria que ir lá bater o teu ponto. Então, assim, respira e continua, e quando tu quiser reclamar, liga aqui pra esse Reclame Aqui. Ai, maravilhosa. A Elisa, ela já veio aqui, e assim, eu falei, gente, ai, que bom. Às vezes que a gente só quer, né, mandar todo mundo longe. E alguém, se uma amiga escuta, tipo, tá bom. Passou. Só quero aqui dar uma vomitadinha. Uma vomitadinha. E voltar, né? Eu acho que... E aí, esse lugar de não julgamento, Exato. né? Tipo, ai, ela vai... O que ela tá reclamando do trabalho? Mas eu acho que isso também, né? a amizade madura, ela traz com certeza, disso, né? Com certeza. De tu não julgar, Com certeza. de tu não ficar esperando muitas vezes, sei lá, tu mandou alguma coisa e aí tu tá esperando uma resposta naquele... Não, tá tudo bem. Com Ai, mas eu certeza. não vou conseguir. Tá tudo bem. Tá tudo certo, vou continuar te amando, vou continuar estando do teu E eu lado. acho que as amizades maduras, e agora, no meu caso, né, as amizades à distância, né, amigas, porque eu fui embora. E vocês ficaram, a gente se via muito quando eu tava aqui, A gente se via né? muito. E agora, assim, a gente não se vê tanto, mas a gente também nem tem se falado tanto, né? Mas, assim, é aquelas amizades que, assim, pô, a gente pode ficar um ano sem se falar. E tamo aqui. O QG era na tua casa, lembra? A bagunça era toda lá. Com a Sempre Evinha lá. pequena. Sempre. E a gente fazia vários podcasts naquele quartinho. Meu Deus, se tivesse gravado... Podia dar Eram uma sempre- temporada boa. Podia dar uma temporada inteira. Várias temporadas. Já faz eu um acho. tempo aí que a gente tá nesse relacionamento à distância. Né? Faz 4 Mas anos isso, que eu me mudei. 4 anos, É, meu faz Deus. 4 anos. Mas isso já... Ah. Isso aí agora, tu falou que faz 4 anos, eu não tinha parado pra pensar. Mas aí já é tempo, né? um indício de que realmente a gente tá num estado de amizade. Consolidada. Assim, Pleno. Né? E aí, como equilibramos verdade e acolhimento nas amizades, assim, mesmo nos momentos difíceis? Né? Essa pergunta eu é acho que a profunda. Carol tem Ai, meu Deus. bastante Propriedade, né, pra propriedade, falar sobre porque isso. eu não acho que a gente deva esperar dos amigos, dos amigos em geral, que eles sejam a pessoa que vai tá ali sempre à disposição, porque às vezes ele não vai estar, sabe? Às vezes não vai ser possível e não é por isso que ele não tá ali pra ti, que ele não te ama, sabe? E que ele não vai estar ali num outro momento, talvez... Enfim, aquilo ali não encaixou, mas talvez tenha um outro amigo naquele momento
né? Mas a Carol tem isso, como eu já falei, intrínseco dela. Ela sabe o que dizer, né? Nos momentos que a gente precisa. E, enfim, então eu acho que isso, nesse momento, isso que a Jana tá perguntando, que eu acho que é um pouco, né, de como aconselhar, aconselhar não é a palavra boa, mas Estar o que dizer ali, naquele né? momento que talvez seja, a pessoa precise ouvir algumas coisas, mas também precise de um acolhimento, né? de um conforto, enfim. Todo mundo precisa de um colinho, às vezes, né? Eu acho que até nesse lugar a gente, às vezes, esquece que a gente também precisa de um colinho, né? Sim. E esse lugar, até agora trazendo isso, esse lugar é tão estranho, agora que vocês estão aqui enchendo minha bola, né? Enchendo. Mas é que isso é muito teu, é genuíno. Obrigada, é bom ouvir isso também. Mas agora, como ouvindo tudo isso e eu fazendo analisada que estou, fazendo análise, isso é uma grande diferença na vida de um ser. Com certeza. Eu percebo que muitas vezes eu também preciso desse colo, mas eu não sei nem dizer que eu tô precisando desse colo, Claro. porque esse lugar é muito estranho para mim. Eu consigo dar colo e eu consigo abraçar o mundo muitas vezes. E aí, quando acontecem coisas muito difíceis, as pessoas me perguntam: e tu tá bem? Eu falo: tô ótima. Vamos, segue o baile, eu tô ótima. Sim. E aí, agora eu tô entendendo que nem sempre eu tô ótima. E que aprender a pedir socorro é muito importante. Que bom, amiga. E eu estou nesse lugar. Eu tô tentando aprender também a pedir ajuda, né? Não só ser esse abraço para tu conseguir. Eu acho que quando tu começa a ter ajuda, tu consegue abraçar melhor e ser mais verdadeiro nisso, sabe? Com certeza, porque eu acho que a gente é aquela velha história, assim, né? Eu acho que na maternidade, né, Nena, é muito isso, assim, a gente só consegue dar, quer dizer, só consegue, na maternidade até não tanto, porque a gente dá até o que a gente não tem, né? Mas eu digo assim, a gente só consegue dar pro outro quando a gente também tá preenchida de algumas coisas, né? E talvez tu tenha doado bastante da tua, né, dedicação, energia, vontade mesmo, assim. Mas é muito importante mesmo você olhando pra isso, sabe? Porque às vezes as pessoas te olham muito assim, não, ela tá sempre bem, e como ela acolhe todo mundo, como ela tá sempre pronta, mas e será que ela também não tá precisando, né? É legal tu trazer isso, sabe? Achei muito bom. É, e Estamos será que trabalhando às vezes tu também não tá pronta naquele momento para dar aquele acolhimento? Muitas E vezes não. isso não pode ser visto como uma falha, sabe? Ou até cobrança, porque às vezes eu fico Uma nesse lugar de cobrança. tipo assim, ó, meu Deus, estão esperando que eu faça isso. E eu não vou poder, e daí eu me sinto mal às Era vezes. exatamente essa pergunta que eu ia fazer agora. Então, assim, tipo, em tempos de cobrança, né? Qual é que é o papel da amizade verdadeira? É não cobrar. É não cobrar. É entender o momento daquela pessoa, né? Tudo bem, tipo assim, eu tô assim, tô sempre disposta, ajudo, tô lá, pronta. Mas talvez hoje eu não esteja. E saber dizer que tu não tá é o Saber dizer o primeiro. não mesmo, né? Tipo, bah, amiga, desculpa, mas hoje não dá, não tô legal. Ou, bah, sei lá, procura outra amiga, né? Enfim, é a verdade, de fato, né? E de tu saber que tu vai ser acolhida nesse momento, né? Claro. Porque eu acho que a amizade muito. madura isso, né? Com certeza. Totalmente. Imagina a gente na adolescência dizer, aquela guria ali não quer. Se fala muito em amizade de baixa manutenção. Sim. Não acho que tenha que ser. A manutenção é necessário na amizade, né? A gente tem que estar ali, a gente tem que regar a nossa plantinha. Claro. Né? Mas eu acho que tudo tem a sua medida, assim. Então, eu acho que a gente não tem tanta manutenção. Eu acho que isso é uma questão de, talvez, de amizade madura mesmo, né? Que a gente consegue entender. Isso é importante também. Isso também é acolhimento, né? Claro. A gente entender o momento de cada uma, enfim. E que a gente também não está presente, mas que a gente está ali, né? E se a gente precisar, a gente vai estar ali. Não quer dizer que a gente não vai estar, mas que às vezes a gente também tem que se acolher, né? Super. E vocês já se espelharam umas nas outras? Ai, sim. Totalmente, né?
Eu acho que nós três, assim, esse clã aqui de mulheres criativas, fortes. Em várias áreas, né? Em várias áreas. Se for parar pra pensar aqui, né? Isso era uma coisa muito que tava no nosso grupo até, né? Ai, mas é que a gente tem essas vários complementares, skills, digamos, né? Sim, em muitas áreas, em muitas coisas que a gente poderia fazer e juntar e se unir. Eu acho que uma coisa que a gente sempre foi é leal a gente mesmo. Cada uma de nós, a nossa essência, a nossa vontade. Eu lembro muito da Nena no começo, antes de tu entrar pro teu novo trabalho, né? Na rede. Novo, velho. Novo velho já, mas na época, né? Tu tinha acabado de montar o teu site. Lembra de estamparia? E ele tava divino, lindo. E eram peças maravilhosas, era um desenho. E tu era muito. Não, eu tenho uma meta. Tipo, tu era muito centrada, assim, eu te via, assim, e tu falando todas as tuas vontades, teus anseios. E tu também, com todos os projetos lindos que tu tinha feito. Eu olhava, assim, e falava, cara, eu preciso. Na época até, quando a gente né, tava nesse momento de o que vamos fazer no nosso, né, trabalho. Eu tinha acabado de sair do estúdio de design que eu trabalhava. Eu tava num limbo, assim, meu Deus, e agora? Será que eu faço? Eu vou conseguir fazer alguma coisa? Porque se embate nesse lugar, né? E, obviamente, eu me inspirava em vocês. Não, olha só, ninguém aqui tá na zona de conforto. Nenhuma de nós. E a gente tava lá, tentando. E não importa, assim, que eu acho que isso muito... Eu sempre gostei de fazer muitas coisas diferentes. E aí eu sempre ouvia de alguém, não, mas tu tem que ser boa numa coisa. Eu falava, gente, mas eu gosto de fazer tantas coisas. Eu queria tantas Carolzinhas pra fazer tantas coisas. E eu acho que eu via isso em vocês também. E eu acho que isso é um lugar muito legal, assim, da gente desmistificar um pouco agora, né? Assim, de não precisar ser só uma coisa, né? Só a designer de estampa, só a empreendedora, só a instrutora de yoga. A gente pode ser outras coisas. E eu acho que o mundo atual, graças às deusas, eu gosto de falar, ele nos possibilitou um pouco isso da mulher também, ela tem alguns outros braços, assim, né? E assumir esses braços, assim, né? Tipo, eu sou instrutora de yoga, mas eu também faço os designs todos dos meus conteúdos. Eu sou arquiteta, pra quem ainda não sabe. E não faço mais arquitetura, mas assim... É arquiteta. De vez em quando até rola algumas coisas Ela lá. é maravilhosa, arquiteta, fica a dica. Na Blanco. Não, mas eu sou mais maravilhosa instrutora de yoga. Ela é maravilhosa em tudo que ela faz. Essa é minha amiga, gente. Trabalhando alto. Tenham amigas. Tenham amigas. É isso, né? Eu acho que é isso que tu falou, a gente tinha falado, né? A autoestima, às vezes. Às vezes muita gente fala, ai, guria, sei lá, até de, assim, sei lá, tô mais gordinha, não tô conseguindo. Até a gente vai ter um papo lá na praia, né? Não consigo emagrecer, não sei o quê. Tu troca algumas coisas e também tu vê que não, tá, calma, amiga, é uma fase. Ou tenta isso, tenta aquilo. E, tipo, uma tá sempre, assim, tentando trazer soluções, eu acho. Eu acho que o olhar que a gente tem uma com a outra, assim, no lugar de amizade, assim, é muito generoso. A gente sempre, sei lá, tu fala, eu tô me sentindo gordinha. Amiga, tu tá maravilhosa. E muitas vezes, quando a gente se olha, né, no espelho, eu tenho tido essa batida assim, eu vou lá, nossa, que saco, preciso pintar meu cabelo, meu Deus, tem que fazer meu botox. Gente, olha com um olhar mais carinhoso. Com certeza. Eu fico pensando, eu quero olhar com o olhar que eu olho as minhas amigas pra mim. Porque é um olhar de amor, de carinho e de carinho que muitas vezes a gente não tem com a gente. Né? Essa batida, tá vendo, né? Graças a Deus que as amigas existem. Não, tu chega ali, tá, ai, meu Deus, preciso fazer a minha raiz, preciso não sei o quê, daí tu chega, eu vou encontrar a Jana, a Carol. Ai, como tu tá linda! Na verdade, eu sou linda mesmo, né? Que coisa boa, né? Sabe que semana passada eu dei uma prática para um grupo de 13 amigas lá em Santa Catarina. E aí eu participei depois, num dia depois, elas fizeram uma constelação lá em grupo entre as mulheres. E aí a mulher que estava conduzindo a constelação, ela trouxe isso assim, vocês todas estão aqui com um propósito, que a gente falou agora há pouco, de salvar umas às outras. Né? Assim, porque vocês se uniram para vir nesse final de semana, independente do que cada uma tem na sua vida ou não, vocês estão, sei lá, se salvando um pouquinho, né? Assim, se salvando da autoestima baixa, se salvando do cansaço, se salvando do estresse, se salvando do saco cheio, né? As mulheres, eu acho que elas estão constantemente se salvando umas às outras, assim, né? Eu vou até falar que eu tô ansiosíssima, porque eu tô com uma viagem marcada.
que Não a gente vai tô- passar não o estamos fim... sabendo, né, Não amiga? tamo. Como Vocês assim? não estão A gente dessa vai saber vez, agora mas junto com todo mundo. Vamos talvez a gente também fazer isso. Ah, estamos fazendo 40 anos. Eu e várias amigas antigas que também vão fazer 40 anos esse ano. Então, a maioria também tem filho. E vamos passar um fim de semana fora, Uhum. todas nós. Assim, Aquele teu grupo de amigas. É. Ai, que lindo Ai, que esse grupo. delícia. Esse então grupo faz é muito tempo lindo. também que eu não tô nesse lugar seguro. Uhum. E vai ser, tô ansiosíssima, assim. Acho Sim. que já de antemão eu já dou o conselho para as pessoas para fazerem isso, Sim. porque Sim, isso. Façam muito, assim, né? eu acho de- que isso dá um. O ano passado dá eu um até up fiz muito. no aniversário da É, Amanda. tipo isso. E é tipo foi- isso que a gente é vai tão fazer. poderoso, Foi uma né? coisa que tu não esperava. A gente tá marcando lá a viagem, vai ser legal, vai ser legal. Só que foi É tão poderoso. algo, foi a palavra é essa, foi poderoso. Todo mundo ali saiu zero defeitos. É isso aí que a gente vai fazer. A gente alugou uma casa e a gente vai lá comemorar os nossos 40 anos. Delícia. E ficar juntas um tempo. Viva, então, a amizade de novo. Viva. Mais um Viva. Mais um Viva, são muitos Viva. Muitas vivas. Gurias, e aí a gente tava falando, né, sobre amizade madura. Vocês acham que agora, assim, a gente um pouco mais maduras e sábias, vocês acham que fica mais difícil de fazer novas amizades? Eu que acho. Sim, né? Eu acho que sim. Eu acho que aqui, de novo, ela tem mais o dom. pra ela ela tem mais não, o né? dom. Mas, não, com certeza é mais difícil. Quando a gente é criança, eu acho muito incrível isso. Eu mesma, quando eu vou na pracinha com a Olivia, minha filha, Maravilhosa. eu vejo isso, acho incrível e eu, às vezes, fico um pouco constrangida de ver, tipo assim, tu vai chegar assim, vamos brincar com outra criança que tu não conhece, de repente, ai, meu Deus, sabe? Eu não faria não isso. faria isso, exatamente. Mas dá tudo certo. elas são Eu ótimas. acho muito incrível isso, da criança. Realmente é uma coisa que eu completamente Nossa, eu nunca perdi. tinha olhado com esse olhar, amiga. Eu É vou verdade, porque né? isso mexe muito comigo. Que- eu que- fico desconfortável. Que legal, é verdade. Nunca tinha pensado Talvez nisso. precise tratar isso na terapia, mas fico. Mas e tu acha que quando tu era uma criança, tu fazia amizades? Acho que sim. Então não é uma foi coisa da um criança problema. mesmo, né? De É, não da ter, de criança não ter mesmo. julgamentos, Eu de acho não que ter isso a gente barreiras. Eu acho que isso a gente perde naturalmente. E, não tem filtro, não tem nada. E, assim, de repente, melhores amigas, né? Sim. Naquele dia, naquele momento. Sim. E depois nunca mais vão se ver. Isso é um ponto. Vivendo intensamente. Isso é um ponto. Acho que a gente muda, a gente perde. E quanto mais velhos a gente fica, acho que a gente fica também mais seletivo, né? Acho que sim. E então eu realmente acho que é muito mais difícil. Mas eu me sinto aberta em algumas situações. Por exemplo, eu acredito que exista amizade no trabalho, por exemplo. Uhum. É o lugar que eu mais passo. Eu acredito nelas. Um grande tempo do Passo dia, né? a maior parte do meu tempo. Tenho ciúmes. E... Enfim, e são pessoas que estão ali comigo no sofrimento Sim. diário. Enfim, tem ali pessoas que estão comigo, não é todo mundo. É que aí a gente tem isso também até da mulher. Ai, meu Deus, eu não posso me abrir para essa pessoa, porque essa pessoa vai... é minha adversária. Porque é isso, eu acho muito da mulher, né? A gente é ensinado que a outra mulher é a nossa rival, é a nossa adversária. Isso é um tema bem legal da gente falar aqui. Também. E isso é muito, assim, eu acho que esse é o grande disruptivo, é a grande revolução da amizade entre as mulheres. Eu acho que isso ajuda em muitas coisas ali, eu acho que é uma coisa que a gente não tinha tanto e cada vez tá mais crescendo, por isso que eu acho que é tão potente, é de fato revolucionário, assim. É a gente quebrar algumas regras ali sociais que nos engessavam e que não deixavam a gente mostrar todo o nosso potencial. Com certeza. Então, eu acho que isso no trabalho também, não só com as mulheres, mas principalmente com as mulheres, porque a questão homem e mulher no trabalho é um pouco outra questão também. Vamos entrar Então, no questões outro. bem... Nem vamos entrar nisso. Sim.
de tu, na verdade, ter uma pessoa que pode te apoiar e que pode te impulsionar Claro. no mesmo lugar, na mesma empresa que vocês trabalham, ou seja lá, enfim, no colega de trabalho, onde for que vocês trabalhem. Então, eu acredito nisso. E é um lugar que eu tenho amigos, Sim. por exemplo. Hoje em dia, depois de... E que coisa velho. boa isso, né? E isso me ajuda muito no meu dia a dia. Porque é alguém que tu passa teu Faz dia eu trabalhar inteiro. muito melhor. Enfim, acho que até no meu Sim. potencial eu vejo isso, que é uma ajuda para eu exercer o melhor do meu trabalho. Desempenhar, óbvio, com certeza. Mas também porque eu tô ali com essas pessoas agora, tanta facilidade. Eu acho que tu tem mais facilidade, Carol. Não, eu até tenho. Eu sou aquela Ou pessoa não. que vai chegar no rolê e vai arreganhar os dentes pra qualquer um. Eu sou essa pessoa. Porque é isso, é E tu acha que a essa maturidade pessoa. continua igual? Sempre foi assim? Não, eu acho Sempre que foi uma pessoa que fez Sim. sempre muitas amizades? sim. Acho que sim. Mas de chegar e de conversar com qualquer pessoa Uhum. e de... Eu não... Dificilmente, sei lá, eu vou me sentir... Ai, meu Deus, tô com vergonha de estar aqui nesse lugar. Não, eu vou conversar com as pessoas no Sim. geral. Mas agora, fazer amizades e... Verdadeiros. né, amizades verdadeiras nesse lugar, obviamente que é mais difícil, porque também tu entende que talvez uma cobrança que a gente tinha antes lá atrás, na adolescência, eu lembro de amizades na minha adolescência, e eu lembrava, nossa, aquela colega chata pra caramba, e ela tava lá todo dia, a gente chamava ela pro rolê sempre, e ela era chata. Eu penso, hoje, ela não tava no rolê, entendeu? Claro. Não, só não. Sim, não porque vem às me vezes tinha aquela incomodar. coisa, tem que Não chamar a vem, fulaninha, Eu tem tô que... aqui, eu no alto astral, curtindo, aí vem ela aqui pra baixar. Não, a gente quer curtir. Sim, Então, acho hoje em que dia isso- tem essa A seletividade, eu gente acho, né? consegue, né, dar uma filtrada nisso. Então, conhece pessoas, um monte de gente, mas amigo mesmo, não são Sim. tantos, né? É, com certeza, é... Às vezes eu acho que as pessoas têm um pouco isso de mim. Ai, nossa, tu tem 1 milhão de amigos, 1 milhão de... Tem muita gente que eu conheço, tem muita gente que eu adoro, mas de fato, pessoas que sabem exatamente o que eu tô passando, Sim. pelas coisas mais difíceis e que tu vai ligar e que vão segurar. Não são tantos, e Sim. é ótimo isso também. Sim, né? Porque é isso, a nossa vida também, os pormenores não são escancarados, assim, a todas as O pessoas que a gente Instagram conhece, não é a né? nossa vida, Óbvio que não, né? E eu acho que quando a gente vai ficando madura, isso que tu falou também, né? Que eu também trouxe, a gente fica um pouco mais seletiva, sim. Mas também eu acho que ao mesmo tempo, como a gente tem essa maturidade, eu acho que talvez... Pode até ser ambíguo um pouco o que eu vou falar, mas talvez a gente também fique um pouco mais aberta a amizades que a gente nunca imaginava que fosse ter, sabe? Eu sinto isso. Tipo, eu fiz, por exemplo, uma amizade agora lá, né, que a gente se mudou pra Santa Catarina, com a mãe de uma amiguinha da Eva, que a primeira vez que eu olhei ela, assim, eu falei, essa mulher, tipo, nada a ver, não sei o que, tipo, aquelas coisas que a gente não deve fazer, que o nosso ego faz pela gente, assim, né, que fica, assim, julgando, pré-julgando as pessoas. E hoje, ela é uma amiga pra mim, assim, muito importante. Ela foi embora de lá, ela foi pra Brasília, e eu sinto muito essa falta dela, essa perda dela. Eu falo várias vezes pra ela, amiga, volta a morar aqui, tipo assim, quero muito que tu volte. Mas assim, eu encontrei nela uma irmã, falei pra ela, eu não sei, mas parece que eu te conheço, assim, de 50 milhões de vidas atrás. E quando eu vi, eu achei ela, ai, nada a ver. E depois que eu me abri, assim, pra isso, pensei, não, peraí, que eu acho que essa mulher aqui tem alguma coisa a me acrescentar. Meu Deus, assim, sabe? Tipo, o que eu já aprendi com ela, o que eu já troquei com ela, o que ela já me trouxe, assim, é algo muito potente, assim, muito forte. Eu acho muito legal isso, muito importante da gente abrir para amizades inesperadas, não inesperadas, mas diversas. Uhum. Hoje em dia eu gosto muito disso. É uma coisa que me agrega bastante, assim, Sim. eu estar com pessoas diferentes. E eu acho que a gente não é tão. Quer dizer, a gente é muito. Se conecta, mas cada uma tem uma visão, um Uhum. jeito de olhar diferente, Uhum. sabe? E, enfim, acho que a gente até ficou mais diferente com o tempo Uhum. do que a gente era quando a gente se conheceu. Acho que sim, acho que sim. E, enfim, isso é muito legal. Eu gosto. Isso é uma coisa que eu acho que E mesmo agrega assim, muito. a amizade continua, né? Continua. E com respeito. Com respeito. Sabe? Sim, muito, muito. É muito bacana olhar pra isso, assim, e ver essas diferenças ou de estar com alguém que tu pensa, meu Deus, é que
É isso, a gente se pega no pré-conceito, a gente olha, meu Deus, nada a ver, ou alguma atitude diferente, mas trazer pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com diálogo diferente, e aí o mais importante, sem cobrança, sem querer, tipo assim, não, tu tem que pensar que nem eu. Não, eu vou dizer o que eu penso, tu vai dizer o que tu pensa, e a gente vai continuar juntas aqui caminhando. Independente, né? Eu tenho amigas que pensam completamente diferente do que eu penso, mas assim, tudo bem, a amizade mas ela por ainda algum continua. motivo não é inviável. Porque eu acho que existem situações Sim, que também realmente existe não... esse rompimento, também existe. Tem umas e faz amizades parte. que Não tipo, fazem mais sentido. não faz mais sentido, né? Eu acho que principalmente quando a gente vai amadurecendo, vai, enfim, fazendo novas escolhas Ou tu e tal. entende que aquilo não te faz mais bem. Eu me lembro, assim, de pessoas que faziam parte da minha vida muito intensamente, e vários momentos eram bons, e depois eu sentia que era sempre muito pesado. Pesado. Pesado, pesado, pesado. Aí quando eu entendi isso, que demorou. Demorou, A Carolina, demorou, maturidade, mas tudo né? bem. É a maturidade. Eu pensei, não quero, não me faz bem. Ai, mas que horror. Maravilhoso. Lamento. Não quero. E aí, dizer não, né? É difícil. E aí eu acho que tu percebeu isso pelo autoconhecimento. Com certeza. Eu acho que o autoconhecimento, ele traz essa propriedade da gente, assim, assumir as nossas escolhas e as nossas decisões, né? Tipo, essa pessoa que não faz mais sentido pra Eu mim. acho que até o no meu autoconhecimento, círculo, digamos. ao meu ver, pelo menos, pra mim, começa muito mais do que, não do que eu quero, mas sim do que eu não quero. Perfeito. Eu não quero isso. Mas o que tu quer? Eu não sei o que eu quero ainda, mas eu não quero isso. Mas eu sei o que eu não quero. E isso é uma grande caminho, partida. né? Isso é uma grande partida, eu acho. E eu acho que quando a gente começou lá no autoconhecimento, eu acho que a Nena era uma das que já tava nesse mundo do autoconhecimento. Eu lembro que ela falava assim, não, autoconhecimento pra mim é tudo. E aí eu ficava pensando assim, mas por que ela tá falando isso? Né? Eu tava começando no yoga ainda, eu me lembro. E aí, quando eu comecei a me desenvolver um pouco mais, agora eu tô entendendo o que a Nena falava. Assim. Tu falava, né, que você deve falar ainda que autoconhecimento é liberdade, né? E hoje em dia, eu acho também que a gente precisa fazer alguma coisa com isso também, né? Não basta se eu tenho autoconhecimento e me fecho na minha bolha. Com certeza, com certeza. Não ajuda em nada o teu autoconhecimento, sabe? Então, tu usar isso pra botar o melhor de ti no mundo, enfim, não quer dizer que a gente consiga, mas tentar, né? É o que vale. Não vale apenas a gente se conhecer. Pronto, ok. Sim. Não, né? Tem que ter uma troca aí com o universo. E entender também que a gente vai desagradar muita gente, né? Sim. Quer dizer não às vezes pro outro, é dizer sim pra ti. E alguém vai ficar triste no rolê. Né? E eu acho que na amizade feminina, acho que é legal a gente trazer isso que a gente falou, acho que muito breve, assim. O quanto também existe rivalidade e competição, né? Nas mulheres, assim. De olhar assim, ela tá mais magra que eu, ela tá mais bonita que eu, ela tá num trabalho melhor que eu, ganhando mais. Ela, sei lá, tá com um casamento perfeito, tá com uma casa perfeita, sei lá. Existe muito isso, assim, numa... Talvez, acho que até dizer sutileza, mas até acho que não é sutileza. Acho que existe mesmo, assim, desse julgamento, dessa comparação. E eu acho que quando a gente consegue ter amizades verdadeiras, né? Isso não existe. Que assim, isso foi se construído, apaga, né? isso foi ensinado pra gente, que a gente tem que ver a outra como adversária, porque ela vai roubar o que é nosso. Isso aí. E porque se a gente se vê como um apoio para impulsionar a outra, a gente é muito forte. Assim. Nossa, demais. Então, é uma construção social que exclui as mulheres, né? É isso que a gente quer lutar contra. Quebrar, e eu né? acho que eu tenho feito bastante isso, sabe, na minha profissão agora de instrutora de yoga, de reunir, de fazer grupos de mulheres, o refúgio, por exemplo, que eu faço, o refúgio materno, que ele é exclusivo para mães, e agora eu tenho aberto para mulheres também. Eu sempre falo assim, todas as mulheres, elas têm, que é muito o que tu falou no início, Carol, todas as mulheres, elas têm um instinto de cuidado. Elas têm um instinto de maternar, porque o maternar é cuidar
de tudo, né? Se preocupar, cuidar, arrumar, ajeitar. E eu acho que nós, mulheres, a gente nasceu com isso, talvez seja bom ou talvez não, mas, né, é o que é, assim. Então, como todas as mulheres, independente delas terem gerado uma vida ou não, Estão elas sobrecarregadas. estão sobrecarregadas porque elas estão cuidando de alguém, elas estão cuidando de alguma coisa. E aí, que foi por isso que eu criei o refúgio primeiro para as mães, mas depois abri para as mulheres e abro para as mulheres. Tem várias formas de maternar. E exato, é o que eu falo, tem várias formas de maternar. Tu pode ser mãe da amiga, tu pode ser mãe da irmã, tu pode ser mãe da mãe. Mãe da avó. Muitas vezes. Mãe da avó, né? Tu super cuida da tua avó. Mãe, às vezes, do amigo, mãe do companheiro. Mãe de pet, eu acho que super conta. Eu sei que pode ter uma polêmica aí, mas eu acho que sim, porque os pets, eles são filhos. A Chica, gente, ela é igual a mim. São filhos, né? A Nena tinha 3 agora, né? Mas assim, eles são filhos, né? Vamos combinar. Assim. Então, assim, eu acho que as mulheres, elas têm o maternar na veia. E aí, cuidar de quem cuida, né? Assim, porque a gente tá sempre cuidando. Eu acho que a gente cuida. Talvez a gente fala que a gente tem isso intrínseco. Até eu já falei isso hoje, mas agora eu tô refletindo. Que talvez não seja. A gente aprende, a gente é ensinada, a gente é colocada no mundo para fazer isso. Então, a gente faz porque a construção social, é o que dizem que a gente tem que fazer, e aí a gente acredita e dizem que a gente nasceu com isso. Exatamente. E talvez não seja isso, mas a gente exerce esse lugar e a gente faz isso com maestria. Sim. E a gente tá sobrecarregada. É isso, sim. As mulheres, elas estão sobrecarregadas e a gente precisa olhar pra isso. E a gente, às vezes, precisa trazer um lembrete pra aquela amiga, né? Pra aquela amiga olhar. Tipo, eu dei uma aula ontem, um refúgio materno. E eu trouxe isso. Falei assim, olha pra ti, assim, se não seria, assim, tipo, benéfico que, por exemplo, sei lá, pede uma ajuda pra uma amiga. Ah, fica aqui com meu filho essa noite, só uma noite. Eu só preciso dormir uma noite inteira, digamos, as mães que têm essa privação de sono, por exemplo. Que era o tema da minha aula de ontem, sabe? Se tu não tem uma rede de apoio da família, tenta buscar as amigas. Amiga, eu preciso só dormir uma noite inteira, sabe? Tipo assim... Então, assim, buscar esse apoio, porque sim, as mulheres, elas ficam sobrecarregadas e, às vezes elas não falam, não expressam, né? E elas ficam ali, tipo, não, tem que ser a guerreira, que todo mundo fala, né? Carregar tudo. Tem o quê? Exatamente, tem o quê? Então, assim, é isso, mulheres, assim... Peçam ajuda, expressem e, né, busquem mais, assim, momentos de pausa, de consciência, mesmo com as amigas, sabe? Isso que eu falei pra vocês, que eu conduzi algumas amigas numa prática, foi tão bonito ver 13 mulheres que se reuniram com o propósito de passar um final de semana entre amigas e elas escolheram fazer uma prática de yoga, elas escolheram meditar, elas escolheram fazer uma constelação que mexe em lugares muito profundos, sabe? E eu falei, gente, que respeito por vocês, assim, porque não é qualquer amizade que tá pronta pra se unir aqui e ficar olhando um pouquinho a sombra da outra, sabe? Então, isso é muito potente, assim. Eu acho que, graças às deusas, isso tá ficando mais... tá se disseminando um pouquinho mais, sabe? E aí, eu até vou fazer o meu jabá, se você quiser ter um final de semana entre amigas lindo, e quiser que eu conduza práticas para vocês, pode me chamar, porque, sim, eu tenho muito prazer e me sinto muito realizada fazendo isso, principalmente entre mulheres, sabe? Eu me sinto, assim, de verdade, num lugar, assim, muito... realizada mesmo, eu acho que é a palavra, assim, de poder trazer um pouco, uma hora que seja de consciência, de presença entre as mulheres, assim, e gosto demais dessa energia. Tu poder proporcionar isso para um grupo, para um grande grupo. É muito potente. Belo projeto. É muito potente. E aí a gente tá indo pro final, gurias, não parece, mas a gente sério? tá. Passou rápido. A gente tá, e daí antes... Bem agora, antes a da gente gente tava pro nosso- nervosa. Agora a gente fica aqui, mas Agora fica, podemos ficar mais, gente. Antes da gente ir pro nosso último quadro, eu queria perguntar, assim, pra vocês,
se já teve alguma ideia, algum projeto. Eu já sei a resposta, mas bem. Alguma ideia ou projeto que vocês só realizaram porque uma amiga apoiou. Talvez todos. Tudo que a gente fez na vida, acho que alguma amiga foi lá, segurou na mão e falou, bora lá, né? Tudo. Eu acho que... Bom, aonde eu estou hoje, na ReUp, eu acho que foi isso, né? Foi muito isso também. Nós duas ali, eu e a minha sócia Martina, a gente, num momento de se recolocar no mercado de trabalho, as duas sem saber muito o que fazer, e aí surge a ideia, né, da moda circular, da gente fazer o brechó e tal. E acho que a gente acreditar uma no trabalho da outra, e quando todo mundo ainda tava meio assim, sério que vocês vão fazer isso? Vocês duas não, vocês acreditaram desde o começo. Eu acho que em diversos momentos, assim, a gente só conseguiu ir à frente porque alguma amiga foi lá, segurou na mão, olhou e falou, eu me vejo em ti, vai lá. Que... Acreditou, né? Acreditou, acho Não, que e a sim. gente tava junto em todos os projetos, mesmo nos furados, né? Eu acho que esses também são importantes também, os que não dão claro. certo. Não é que não dá certo, É que deu certo por um tempo, né? é legal. Ou talvez outro era pra dar certo, por isso que aquele não deu. Nossa, a né? gente fez tanta coisa. Eu fiz tanta coisa na vida, assim, que, tipo, tentei, fiz, não deu. As pessoas podem achar, nossa, coitada, ela tentou tanta coisa, não deu. Pra mim deu certo, eu aprendi muita coisa. Sim. Sei lá, tá tudo certo. Eu construí ali uma carreira numa empresa de 6 anos, que também foi direcionado por uma amiga, assim, né? Que me ajudou lá no início e tal. E aí me ajudou lá no início e foi uma coisa que deslanchou, assim. E que eu sou muito feliz hoje. É muito legal, acho que é tipo aquela andada de bicicleta sem rodinha, eu fiquei pensando agora, né, que vai lá, alguém te empurra e daí tu vai, né? Eu acho que as amigas fazem Sim, no isso. começo é estranho, tipo assim, meu Deus, será? Eu acho que todo mundo sente isso, né? Sim. Ai, será? E aí tem uma amiga, ela fala, vai, confia no processo. Como isso é importante, né, assim, pra gente, em todos os âmbitos, eu acho, né, no profissional, no emocional, na maternidade, né, Nena? Eu acho que às vezes é muito isso, assim, tipo assim, não, amiga, vai dar tudo certo, Vai vai passar. ficar tudo bem, vai passar, vai... E isso, eu acho que talvez algumas pessoas não entendam, assim, a sutileza de pequenas palavras, né? E eu acho que na amizade feminina a gente consegue expressar, assim, né? E eu acho que a gente tá falando, obviamente, só sobre amizade feminina, e eu acho que os homens, atualmente, eles até têm buscado um pouco, assim, mas acho que eles não conseguem Estão chegar no nosso nível. engatinhando. Bora trabalhar, correr atrás. Infelizmente, tá? Homens que nos assistem aqui, mas assim, continuem trabalhando nisso, porque eu acho que a amizade masculina também tem uma potência. Eu acho que os né? homens, eles se defendem muito, Sim. né? Eles estão sempre ali, tem um escudo, assim. É bem isso. E a gente é ali treinada para essa rivalidade entre a gente. Então, Sim. por isso que é muito potente a gente ir virando esse jogo. E se a gente já é a força que é, mulheres, né? Vamos lá, mulheres. Imagina se a gente conseguir estar unida e quebrar essa construção social, né? Sim. Enfim, é bem complexo, na verdade, não é tão simples assim. Mas é uma coisa muito forte, muito potente, que pode surgir daí. Nena, eu preciso fazer um parênteses, assim, bem grande. Eu já te falei isso algumas vezes nos nossos áudios de minutos e minutos e minutos. E aí a Nena, ela mandava áudios longos, falando assim, como vocês estavam Prolixa, ouvindo. né? Maravilhosa, calmamente. Ela fala, e eu falava, Nena, o que me acalma ouvir os teus áudios. E tu sabe que eu falava penso isso, porque era um elogio pra mim, que eu achava que eu tava sendo totalmente... sem nexo, sem tu nexo. falava. Será que você ouvia? E eu lembro que tu falava que tu ouvia os teus áudios todas as vezes. Eu escuto até Gente, hoje. eu não escuto, porque se eu escutar, eu vou deletar. Eu me nem sei se escuto. deletava, mas eu Ai, não sou eu a sou essa pessoa que pessoa. escuta. Sim. E Eu aí sou essa sempre eu pessoa. amava escutar os teus áudios. Tu sempre falava isso, e eu tenho isso Que bom. na minha cabeça, porque
eu achava que tava ruim. E tu Nunca, falava, eu nunca esteve. eu acho bom, nunca. Então eu acho que eu falo bonitinho, talvez. Que lindo. Tivemos uma declaração de amor. Várias, né? Várias. Então, gurias, agora a gente vai ir, infelizmente, para o último quadro do VidaCast, que se chama Recomendações da Alma. E aí eu sempre peço para as convidadas trazerem uma dica, primeiro de filme ou de série. Quem começa? Tá, vou começar. Vai. Começa. Eu vou indicar um filme que tem a ver muito com esse assunto, que é Já Sinto Saudades. É um filme com a Drew Barrymore e a Toni Collette. E é um filme muito bonito, assim. É a história de duas amigas e uma que tá no momento que estava tentando engravidar e não conseguia, e a outra, e bem no momento que ela consegue, a outra descobre um câncer. E aí, enfim, aí a relação delas e todo esse momento, a Toni Collette maravilhosa. Então é um filme bem Quero bonito. ver hoje já. Bem, eu vou deixar todas as dicas na descrição do favor. episódio. Eu E vou tu? pedir pra anotar agora aqui. E tu, Carol? Ai, quando vocês falaram sobre isso, eu pensei muito numa série que eu tô vendo, que eu ainda não terminei a última temporada, mas que é sobre amizade, que é Valéria. É uma série leve, gostosa, onde tem um grupo de amigas que cada uma é muito diferente da outra e elas se apoiam o tempo inteiro. Independente do que cada uma tá passando, com dificuldades extremamente diferentes. Elas estão sempre se apoiando. Eu acho que isso fala muito da amizade entre mulheres. Porque eu acho essa coisa que é muito falada hoje com todo o que é a maternidade, por exemplo. Esse lugar, às vezes, eu mesma que não, né, sou mãe, eu penso, meu Deus, será que eu não tô nesse lugar de reclamar porque eu não sou mãe? Mas sim, eu também tenho as minhas dores, eu também Com tenho as minhas certeza. questões. Então essa coisa da amizade, independente do que a gente tá passando e ser cada uma com o seu BO, a gente tá lá e tá se apoiando e tá... Acho que me veio essa série pra... Tá bem. E eu vou indicar, então, uma. Não sei se vocês já viram, Garotas do Fundão. Eu não vi. Então, tem no Netflix. Vou deixar todas as nossas dicas aqui na descrição do episódio. E aí é uma série entre... Não me lembro se são seis amigas. Mas uma delas tem câncer. E na série, né? Tu tá falando spoiler? Não, é que já mostra no brincando. primeiro episódio. É piada. Eu vou tentar não falar spoiler, mas já mostra no primeiro episódio, que é uma cena que, inclusive, eu acho muito bonita. E aí ele fez o roteiro ali, enfim, porque uma delas tem câncer, só que ninguém sabe, quem tá assistindo, obviamente, qual é a que tem câncer. E a primeira cena da série é que todas elas, na verdade, elas fazem, o grupo de amigas fazem uma viagem por ano, né, esse grupo de amigas, só que nesse ano, daí uma delas descobriu que tinha câncer e daí todas elas rasparam a cabeça antes de ir na viagem. E aí elas foram viajar e fizeram várias coisas muito maravilhosas. E aí, no final lá da temporada, a série revela qual é a que tá com É câncer. brasileira? Não. Não sei qual é, mas assim, é Esse nome eu achei muito que era brasileiro. Nossa, eu legal. gostei, É muito gostei. legal. Então, assim, super indico, achei muito legal. Ela traz também umas analogias que eu achei, assim, fantástica. Do diretor ou do roteirista, não sei quem é que pensa nisso. Mas, assim, tem uma cena até muito engraçada que, como se ela estivesse falando no WhatsApp, e aí uma analogia como se, no grupo, né, como se o grupo tivesse ao vivo ali, assim, e tem umas analogias muito boas, assim. Então, super recomendo essa série. E aí, dica de livro, vocês têm? Eu te falei que eu queria indicar um Instagram, um perfil de Instagram, porque eu acho que tem absolutamente tudo a ver com esse tema e acho interessante todas nós seguirmos, que é Lúcidas. Olha, não sigo. É um Instagram que Seguirei. fomenta, digamos assim, a grosso modo, a amizade entre mulheres. Legal. Então, ela tem todo um projeto e estudos e várias ações, assim. E sigam lá que vocês vão ver. É bem, bem legal. Gostei. Boa. O livro que me veio à mente quando tu falou sobre livros, até não tem esse tema assim tão forte de amizade, mas
Até porque eu me tornei uma leitora recentemente, assim, aos 40 anos, Carolina descobriu o livro. Antes, Descobriu o livro. tarde do que Tá nunca, tudo né? bem, estava no Projeto Quarentosa, tinham várias coisas lá, estou lendo. Comprei até um Kindle. Tô me achando máximo. Meu lendo Deus. Um Kindle. Meu Deus, ninguém me segura. Mas o primeiro livro que me fez, eu acho que, ter vontade de ler, foi num momento complicado. Tava bem doído ali, tava passando por alguns processos bem complicados, e uma amiga falou, lê esse livro. Eu não sabia nem do que se tratava, assim, tipo, caí de paraquedas. As outras ali falaram, gente, melhor não ler, ela não lê esse livro. Fiquei vendo, acho que é meio forte pra esse momento que a Carolina tá passando. Fui lá, falei, deixa comigo ler, que Tudo é Rio. Ah, da Carla Madeira. Foi bem forte. Fuerte. Eu amei. E eu falei, Mas gente, é muito bom. que delícia sentir isso. Muito bom. E que delícia... Esse livro eu não conseguia parar de ler. Não, eu também não. Ele era E devorador. eu tenho dislexia, então pra mim a coisa da leitura é complexa também. É esse lugar, então Mas tudo esse isso. livro é... Então foi assim, me abraçou, assim, eu senti. É mesmo? Aham. Que interessante. E a partir dele eu senti muita vontade de ler, eu comecei a ler, agora eu já li vários. Que legal. Esse livro ele é bem intenso, Forte, né? Ele é bem forte. intenso. Eu vou indicar de uma autora que é muito famosa. Só que esse é muito facinho de ler. O outro dela, ele é bem... Eu até pensei que tu ia falar esse, mas que é bem pesado, que não dá pra ler, assim, de uma vez só, porque ele é, assim... Ele muda a vida de mulheres, que é... Não é o que eu vou indicar, mas é o da Clarissa Pinkola, que ela é a escritora do Mulheres que Correm com Lobos, que eu acho que talvez todas as mulheres que estejam nos assistindo já tenham escutado, pelo menos, falar desse livro. Tu comprou e não conseguiu ler. Não. Então, ele é muito, realmente, ele é muito, assim, eu ainda, confesso que eu não li ele inteiro ainda. Eu leio ele, assim, um pouquinho. Achei ele levemente repetitivo. Dou uma... É, que nem ler Freud. É, que eu acho que ela traz umas crônicas, assim, né? E traz um... Você Bom, tá falando desse assunto de novo, de uma maneira diferente. Diferente. É, mas eu acho ele bem bom. Bem importante para mulheres. Mas tá, não era ele que eu ia trazer. Aí eu quero trazer um outro dela que é muito facinho, pequenininho, assim, rapidinho, sei lá, ali em nem uma semana. A Ciranda das Mulheres Sábias. Ele é muito bonito. Ele fala um pouco, assim, sobre as nossas ancestrais, né? Que eu acho que nós, mulheres, a gente tem muito isso, assim. Eu acho que esse cuidado, esse olhar, esse jeito da gente ser é das nossas anciãs, né? Das nossas ancestrais, não tem outra, né? Então, esse livro eu indico muito e no final do episódio eu vou trazer uma breve reflexão sobre ele, bem bonita, como o último episódio do VidaCast. Mas antes eu quero que vocês falem o que vocês querem trazer, assim, de... né? Como é que as pessoas podem encontrar vocês, porque, né? Estamos aqui entre amigos, mas também vamos fazer cada um o seu jabá, né? Fala tu que tem jabá. Eu não tenho jabá. Eu sou mais low profile. Ah, para! Tu tá nas redes, né? Tem ali, ó. Vamos lá, então. Eu tenho um brechó há quase 8 anos aqui em Porto Alegre. Maravilhoso. Já esteve no VidaCast. Já estive aqui. Se vocês correrem, Maravilhoso, de volta, vou estar lá. Toda de amarelinho, vou estar aqui falando sobre moda circular. Então, o brechó que tem mais ou menos 8 anos, a gente faz uma venda online e presencial aqui em Porto Alegre. É muito legal, me realiza muito, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço hoje. Sério, isso é muito bom, né? Fazer o que a gente gosta. Muito. E aí, para quem quiser, o @ é ReUpStore, ReUp_Store. E você? Eu vou aproveitar esse momento para falar uma coisa que eu queria ter falado antes, sobre, que eu acho que vai muito do que tu pensa nesse podcast, assim, que a gente tá num momento muito de ascensão. De ascensão, não, acho que já acendeu a coisa do bem-estar, né? E aí, agora, eu tenho lido sobre, no meu trabalho eu também lido bastante com pesquisa de tendência e acabo pegando algumas informações sobre o futuro disso, que seria o bem-estar social, que é exatamente não, mas é um pouco do que a gente está falando, que é das relações
que as relações estão um pouco em crise, assim, né? E que esse seria o próximo momento da gente tratar essas nossas relações em vários motivos. Eu acho que a gente apontou aqui vários problemas do relacionamento entre as mulheres. E também toda a questão das redes sociais e tal, que eu acho que impactam muito nisso. E, enfim, não vou falar como uma conhecedora, uma especialista que não sou, porém, é uma coisa que eu venho lendo e venho vendo, recebendo essa informação de que esse é uma coisa que está sendo olhado assim, né? E talvez seja o próximo momento, assim. E acho que tem tudo a ver, acho que a gente está falando um pouco sobre isso aqui. Então, enfim, queria trazer esta informação. Sou Helena Santana, de Nadal Santana. É que tu falou, Helena de Nadal, falei Santana. E é isso. Amo muito vocês. Ai, também. Calma que eu tenho que fazer meu jabá. Eu só queria dar a mão, segurar assim um pouquinho. Ai, a gente só queria se amar um pouco. Só um pouquinho. A gente tá muito longe, assim. Eu vou aproveitar até o teu gancho, foi muito legal isso que tu trouxe, sabe? Do bem-estar social, né? Das relações, pra fazer o meu jabá. Então, já falei aqui, né, que eu gosto demais e acho muito importante, assim, quando as mulheres, principalmente, que são as que eu mais trabalho, né, se reúnem pra se explorar um pouco mais, assim, né? Então, se você que tá aí nos assistindo quiser passar um final de semana entre amigas, um final de semana que tenha um pouco mais de significado, não que os finais de semana por só não tenham significados, mas se você quiser, né, fazer uma prática contemplativa, uma prática de yoga, tanto restaurativo quanto vinyasa, se você quiser meditar, se você quiser trazer uma profundidade um pouco mais para esse encontro com amigas, me chama que eu super organizo esse final de semana com todo e com imenso prazer. Então, eu vou deixar, assim, essa minha última chamada nesse podcast, que eu tive um prazer enorme de gravar todos esses episódios dessa primeira temporada, e eu tô muito feliz de ter essas duas amigas como último episódio. Foi muito importante pra mim, foi muito transformador tá nesse contato olho no olho, sabe? Isso foi muito forte pra mim, porque eu já tinha, como a gente falou bem no início, né? Eu tinha muita vontade de ter um podcast, mas eu pensava em ter um podcast, assim, mais caseiro, né? Assim, vamos fazer online, daí a gente grava a tela, ou só grava o áudio e tal. E eu não imaginava o quão potente era estar ao vivo de novo com as pessoas, abraçar, olhar no olho mesmo, sabe? Assim, então, assim, essa temporada pra mim foi muito enriquecedora, foi muito nutridora, assim, sabe? Assim, de poder estar com pessoas. Eu trouxe muitas pessoas aqui de muitas áreas, sabe? Isso pra mim trouxe, sei lá, assim, né? Vocês vão ver aí, trouxe nutricionista, trouxe médica, terapeuta, sound healing, yoga, trouxe, assim, amigas, né? Então, assim, eu tô muito realizada de estar finalizando essa primeira temporada do VidaCast com essas amigas que me apoiaram no início do projeto, e muito feliz mesmo de poder ter tido todas essas relações que eu tive ao longo dessa temporada. Então, muito obrigada a todo mundo que já me acompanhou, que já assistiu, que já compartilhou. Peço que continue compartilhando, porque esses episódios vão continuar aqui, disponíveis para muitas pessoas poderem também se inspirar, escutar histórias, se identificar com histórias, buscar também, né, novas escolhas, novos horizontes, novas reflexões. É muito isso que eu queria trazer, sabe? Assim, consciência para as pessoas. Vamos viver uma vida que a gente veio para viver e não para ficar vivendo sempre no automático, no que disseram que é pra gente fazer, no que disseram que é pra gente ser. Então, assim, abram, expandam olhares, expandam mentes e olhem, assistam todos os episódios do VidaCast. E aí eu vou terminar, então, com uma reflexão, como sempre eu termino os meus episódios. E hoje eu vou trazer uma muito bonita desse livro aqui, da Ciranda das Mulheres, que eu acho que vai ressoar muito mais com as mulheres, obviamente. Mas homens que nos assistem também, levem para vocês também essa reflexão, que eu acho que ela é super adaptável ao mundo masculino. Que você sempre se lembre de estar conectada à alma, se for visão e força o que deseja. E de estar conectada ao espírito, se for energia e determinação que necessitar para agir pelo seu próprio bem e pelo mundo.
E se for sabedoria, o que quiser, que você sempre una o espírito à alma, ou seja, una a ação à paixão, a ousadia à sabedoria, a energia à profundidade. Que você escolha o que tornar maior, não menor, o seu coração, a sua mente e a sua vida. Que você absorva o que tornar mais profundos, não mais amortecidos, seu coração, sua mente e sua vida. Que você escolha o que a faça dançar, não mais andar pesadamente, nem cochilar pelo tempo afora. A alma e o espírito têm instintos excelentes. Trate de usá-los. Então é isso, gente. Muito obrigada. Tchauzinho lá, gurias, na câmera do meio. Foi demais gravar esses programas. Parabéns pelo projeto, amiga. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Façam mais e mais amigas mulheres. Isso. VidaCast, um espaço para respirar, refletir e se conectar com o que importa.